sua vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Graças a Deus, estamos dando início a mais um culto de pregação aqui, Tabernáculo Brana, de Araxá, Minas Gerais, Brasil, o ministério assim está escrito. Estamos dando início a mais um culto de pregação, vamos ouvir a palavra, vamos ler a Bíblia. Nossas escrituras se encontram no livro de Romanos, capítulo 8, capítulo 8, versículo 11, aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. Antes de ler as escrituras, eu quero anunciar o encontro ali em Belém, no Pará, ali em Curuçá, com o pastor Ivair Barros. Nós vamos estar ali nessa grande confraternização da família Brana, no dia 19, 20 e 21 deste mês, Isso é semana que vem, Nós estaremos ali reunidos. Estarei convocando todos os irmãos da família Brana, deste ministério, e até mesmo aqueles que não são desse ministério, que possa participar conosco, ali neste encontro ali em Curuçá, no Belém do Pará. Esteja conosco. Eu creio que será um tempo muito abençoado, muito glorioso. Cada um possa estar conosco. Amém? Vamos ler as escrituras aos Romanos, capítulo 11, capítulo 8, versículo 11. Vamos prestar bastante atenção. Você que vai ver essa fita depois, esse vídeo, Prestar bastante atenção, porque eu quero deixar aqui para dizer: o meu ministério é o ministério está escrito, certo? Eu não posso sair das escrituras, não posso sair da mensagem em hipótese alguma. Eu não posso sair das escrituras e nem da mensagem do sétimo anjo. Então, o meu objetivo é reprofetizar outra vez aquilo que Brana
profetizou. Eu estou aqui para reprofetizar aquilo que Brana profetizou. Amém? Bem, Romanos 8:11 diz assim: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmão, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificartes as obras do corpo, viverá. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nesta hora, Deus, eu te peço a tua graça, a tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor. Unge os meus lábios para que eu possa falar dessa mensagem. Circuncida, ó Deus, os ouvidos daqueles que irão ouvir essa mensagem. Que nós possamos entender, ó Deus, e compreender aquilo que a tua palavra está nos dizendo e o que o profeta está nos mostrando. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu te peço. Amém. Graças a Deus. Bem, eu quero tomar da mensagem ao nascer do sol, partir o parágrafo 77 da mensagem ao nascer do sol, né? Você pode conferir essa mensagem aí na sua casa, né? Pode conferir essa mensagem ao nascer do sol, parágrafo 77 adiante, né? Graças a Deus. Agora, eu quero chamar a atenção dos preciosos irmãos que estarão ouvindo esse vídeo, né, para aquilo que nós acabamos de ler, né? Nós temos que crer nas Escrituras como ela está escrito e crer na mensagem como ela está escrito. Nós não podemos ir além e assim também nem ficar aquém. Agora observe aqui, olha. Vamos voltar aqui só para me trazer um ênfase que é a esse versículo, né? Que diz assim: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em nós habita. Agora, observe aqui. A palavra vivificar, essa palavra vivificar, quer dizer trazer de volta a vida. Certo? A palavra vivificar quer dizer trazer de volta a vida. Certo? Agora, observe aqui. Vivificará os vossos corpos. Ó, corpo mortal. Observe isso. Corpo mortal é esse aqui. É esse corpo. Não é corpo teofânico. Tá vendo? Mas é este corpo aqui, que é o corpo mortal. O corpo que morreu, que morre, é esse corpo aqui. Quero que vocês entendam isso agora. Ó, o Espírito
que habita, aquele que dos mortos ressuscitou Jesus, o corpo físico de Jesus, quando ele estava na sepultura de Cristo, também vivificará, trará de volta este corpo mortal. Vendo? Se esse Espírito habita em nós, dará vida para este corpo. Nós estamos falando do corpo físico, não é do corpo espiritual, não é da teofania, tá certo? Agora observe aqui, vamos aqui devagar, né? Para a gente trazer isso dentro dessa mensagem, observe. Agora eu quero que os irmãos que vai nos assistir, observe. Deus, grande Espírito Deus, que estava ali antes da criação, antes que houvesse uma luz, antes que houvesse um átomo, antes de criar qualquer coisa. Aquele grande Espírito estava ali. Observe. Então Deus, sendo ele Espírito, ele quis se tornar visível. Veja. E nós, o eleito estava nele, né? Nós éramos seu atributo, e todos os atributos que estavam em Deus, Deus quis trazer para o visível. Deus quis trazer para o visível. Fazer isso ser visível, físico. Então até o próprio Deus quis também ser visível. Porque ele fez para si, criou o corpo para si. Estevão, no seu capítulo 7, ele pregando ali para aqueles fariseus, ele disse assim: Deus disse, o céu é o meu trono, a terra, o estrato dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, para a minha habitação. Veja. Mas ele disse ali aos Hebreus, ele disse, porém corpo me preparaste. Deus criou para ele um corpo, e neste corpo de Jesus, físico, neste corpo físico do Senhor Jesus, habita toda a plenitude da divindade. Eu quero ver se eu acho aqui rapidinho, algo aqui que Paulo escreveu, né? Eu creio que é Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Colossenses 2, 9. Colossenses 2, né? 2, 9. Deixa eu ver aqui. Agora observe. Colossenses 2, 9. A Bíblia diz que nós não podemos tirar e nem acrescentar nem o i e nem o tio. Tá vendo? Nós não podemos tirar nada e nem acrescentar nada. Aos Colossenses 2, 9, Paulo falou assim, porque nele quem? Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora observe aqui. Nós temos que observar o que está lendo. Paulo disse
E nele, tempos passados, habitou toda a plenitude da divindade. Não foi assim que Paulo falou. Nele habitou toda a plenitude da divindade. Ou nele habitará futuro toda a plenitude da divindade. Deus não falou assim. Paulo não falou isso. Não é nele habitava e nem nele habitará. Mas ele falou tempo presente. Veja. E nele habita. A palavra que habita está no singular. Habita toda a plenitude da divindade. Aqui, ó, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Habita. Agora observe. E quando Paulo escreveu aqui, ele escreveu aos Colossenses, foi vários anos depois da ressurreição, da descida do Espírito Santo do Pentecoste, que Paulo escreveu isso aqui muitos anos depois. Ele disse, habita tempo presente. Vendo? Não está no singular, habita. Não habitava, não habitará, mas habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa aqui é as Escrituras. Amém? Certo? Então Deus quis fazer para si um corpo, para que nesse corpo ele habitasse, certo? Para nos dar a conhecer, para que nós possamos ver Deus. E a única maneira de nós ver Deus é através do corpo de Jesus, do seu corpo físico, literal. Certo? Agora, eu quero só trazer aqui algo que o irmão Brana falou, aquela mensagem de volta à palavra original. Ele citou sobre Sadum Sadar, o apóstolo dos pés sangrentos. Agora observe o que o irmão Brana disse, que esse Sadum Sadar, ele era um grande cristão, fiel, grande evangelista, só que ele pensava que Deus era um Deus, uma trindade. E Deus deu para ele um sonho, e esse Sadum Sadar foi levado ao céu, neste sonho, e quando ele chegou lá no céu, ele olhou para todos os lados, ele não viu Deus. Ele não viu Deus, chegou no céu e não viu Deus. Num sonho ele foi levado lá, certo? Esse é o profeta mostrando. Aí ele disse assim, mas aonde está Deus? Eu quero ver Deus. Onde está Deus? E uma voz falou com ele, Deus aqui no céu não é visto. Deus como na terra e aqui no céu, Deus não pode ser visto. Nem no céu. Deus não pode ser visto. Certo? Mas ele disse assim, mas aqui está Cristo. Veja, ali estava Cristo, né? Ele disse aqui está Cristo. Certo? E só nós podemos ver Deus através de Cristo. Veja, porque quem vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Então a única maneira de nós ver Deus nos céus e na terra é através de Jesus Cristo, daquele corpo físico, literal de Jesus Cristo, que nós podemos ver Deus, certo? Mas nós não tiramos a hipótese que hoje nós podemos ver Deus através de um irmão, através de um pastor, aqui. Nós podemos ver Deus habitando aqui também em carne humana, né? Essa mensagem é uma mensagem muito vasta, né? Que nós poderíamos trazer, né? Mas observe. Então, Deus criou para ele um corpo, para que nesse corpo habita
toda a plenitude da divindade, certo? Então Deus quis se tornar visível. Agora, quando o homem foi criado por Deus no jardim do Éden, o homem pecou e caiu da presença de Deus. E Deus disse para Adão: a alma que pecar, essa morrerá. Não poderia comer do fruto, senão morria. E a alma que pecasse, essa morreria. Agora, nota bem que Adão morreu naquele mesmo dia que ele pecou. E para Deus, 1000 anos é como um dia. Então, antes que Adão completasse 1000 anos, foi 930 anos, fisicamente, Adão e Eva morreram, certo? Mas agora observe isso. Agora nós temos que entender o que significa, o que é a palavra redenção, certo? Ser redimido, ter redenção. Veja. Agora observe. Agora, o homem, com o nascimento natural, nascimento físico, natural, no velho nascimento, certo? Aquele corpo não serve para nada. Ele será extinguido. Ele será extinguido, será destruído. O corpo do homem, observe, do velho nascimento, certo? Então, por isso que Jesus diz que é necessário que nasça de novo. Então, tem o homem do velho nascimento, esse será destruído. Não vale nada esse corpo do velho nascimento. Mas quando nós, neste corpo, nós recebemos um novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo, neste corpo, o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo com fogo, este corpo nosso é vivificado. Deus trará vida para este corpo, este aqui. Então, o corpo do eleito, da noiva do eleito, este corpo não será destruído, certo? Nós vamos viver neste corpo eternamente, neste corpo aqui mesmo, certo? Mas só que ele é vivificado. Deus traz vida para este corpo, então ele será glorificado. A palavra glorificado não é um outro corpo. Não é que Deus vai desfazer esse corpo e criar um outro corpo glorificado. Não é isso. É este corpo mesmo. É o corpo mortal e os que vieram da ressurreição, os que são transformados. É este corpo. Agora, o que é ser vivificado, glorificado? É o teofânico, a nossa alma glorificada, conjuntamente com o nosso corpo vivificado, ela desce a alma, coloca neste corpo e seremos corpo glorificado. Está vendo isso? Não é outro corpo. É esse mesmo corpo que foi vivificado para ter vida. Amém? Note, o Espírito, diz o profeta, é o que vivifica e a faísca que produz o fogo. Não é a gasolina que produz o fogo, mas é a faísca que acende a gasolina. Vê você? Assim, sem mim,
nada podeis fazer. Agora observe, nós podemos criar um carro, um Porsche, um Camaro, uma limousine, aquele carro muito chique, muito potente, encher aquele tanque de gasolina. Tudo isso é a mecânica. Mas se não tiver a dinâmica, que é a faísca, para acender aquela gasolina, para fazer a explosão compulsiva, aquele carro para nada presta. Ele não vai andar, ele não vai sair do lugar, nenhuma mecânica ali daquele carro vai funcionar sem aquela faísca. Está entendendo isso? Então essa aqui também é nossa. Veja, nós que temos a mecânica, se nós não tiver a dinâmica, que é o Espírito Santo para fazer mover essa mecânica, então essa mecânica nossa para nada serve sem a dinâmica. Porém, comigo, sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Nós não podemos fazer nada sem a dinâmica. Não tem como nós fazer nada sem Ele. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada, porém comigo podeis fazer, disse Jesus. Comigo podeis fazer as coisas. Ele é a palavra, é o Pai. Vivemos assim, como o Pai me tem enviado, eu também vos envio. E assim como o Pai me tem acedido, e me tem induzido a fazer todas as coisas que faço, porém somente faço as coisas que agradam ao Pai. Agora observe aqui. Se o próprio Jesus disse assim, eu somente faço as coisas que agradam ao Pai. Então o próprio Jesus Cristo, quando ele estava aqui como humano, aqui na terra, quando ele estava aqui, ele fazia tudo para agradar a Deus. Agora eu, falando de mim pessoalmente, como pastor, nada eu posso fazer se eu não receber de Deus. Se eu não receber de Deus, eu nada posso fazer. Tá vendo? Nem mesmo aqui pregar, nem mesmo chegar aqui nesse altar para pregar, se eu não receber de Deus. Foi aonde que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então não tem como eu trazer uma mensagem aqui sem eu primeiro receber essa mensagem de Deus. Está vendo isso? Então eu preciso 100% de Deus. Amém? Deus abençoe a irmã Eunice, está nos assistindo. Hoje ela está meio doente, né? Está doente, está passando mal, não pôde estar presente no culto. Está na casa dela nos assistindo, né? Deus te abençoe, irmã Eunice. O irmão Valci Santana, né? Deus te abençoe, irmão Valci Santana, e toda a sua família, e a congregação aí do pastor Evair, né? Barros aí, em Curuçá, né? Deus te abençoe. Então observe isso. Então eu não poderia, de forma alguma, vir aqui nesse púlpito para trazer uma mensagem se eu não receber de Deus. Está vendo isso? Então eu tenho que receber de Deus. Foi aquilo que Paulo falou. O que eu recebi do Senhor, que eu também vos ensinei. Tá vendo? Então Paulo tinha que receber de Deus
para trazer aquilo para o povo. Observe, né? Assim como ele me tem enviado, assim, também eu vos envio. E a mesma mecânica, você necessita da mesma dinâmica. Veja. Então, o profeta mostra aqui que a mecânica tem que ter a dinâmica. Eu posso ter na minha escrivania muitas mensagens do profeta para pregar. Mas se Deus não me inspirar uma mensagem para trazer uma dinâmica, não tem como eu estar nesse púlpito para pregar. Observe. Então eu preciso de Deus 100%. E estes sinais seguirão aqueles que reclamar ter a dinâmica. Agora observe. Para nós operar os sinais de Deus, nós temos que ter a dinâmica. É um poder do alto. Nós temos que receber o poder do alto. Foi aquilo que Jesus falou para os discípulos. Vocês ficam na cidade de Jerusalém até que do alto vocês recebam essa mecânica, essa dinâmica, melhor dizendo. Vocês ficam até receber essa dinâmica, que era o poder vindo do alto, o Espírito Santo, para que eles pudessem sair para fazer funcionar a mecânica. Veja, a dinâmica tomará o seu lugar. Paulo disse, o evangelho não veio somente em palavras, somente em gasolina. Não é somente em palavra que o homem tem que pregar. O pastor subir no púlpito, estará pregando só em palavras. Vendo? Só na gasolina. Lembrando disso aqui, só na gasolina. Mas ele tem que trazer uma dinâmica que é uma unção da palavra para abençoar a igreja. A igreja vai à igreja, os irmãos, para cultuar, para receber a palavra de Deus vindo através do pastor. Então o pastor, ele tem que ter a dinâmica, tem que ter a mecânica e a dinâmica. Ele tem que ter a unção, a inspiração, para trazer uma mensagem para abençoar a igreja. Senão nós vamos ficar só no evangelho de palavras. Está vendo? Mas veio em faísca para fazer mover, e assim foi como nos veio. Veja, o mesmo Espírito que levantou a ele, é o mesmo Espírito, veja, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, que deu vida àquele corpo. Eu já tenho explicado aqui no começo, a palavra vivificar é trazer vida a este corpo. A palavra vivificar quer dizer trazer vida a este corpo. Agora o mesmo Espírito que vivificou aquele corpo de Jesus que estava na sepultura, veja, o mesmo Espírito que levantou ele, é a mesma, externa, recorde, potencialmente, e nos acabando o tempo. Veja, pois, Romanos 8:11, para ver o que diz. Agora, o problema, nesta palavra está a curva. Se o Espírito daquele, Deus, o Espírito Santo, que dos mortos ressuscitou a Jesus,
habita em vós. Agora veja, então aquele Espírito ressuscitou Jesus, vivificou aquele corpo, trazendo aquele corpo à vida novamente. Então se esse Espírito Santo, que levantou Jesus, habita em mim, então esse corpo aqui, que foi nascido em pecado, veio ao mundo falando mentira, cometendo pecado, este corpo. Veja, mas se neste corpo eu receber o batismo com o Espírito Santo, o novo nascimento, este Espírito vivifica este nosso corpo mortal. Veja lá Romanos 8, 11, verifica isso. Ele dará vida a este meu corpo mortal. Então eu tenho vida neste corpo. Veja, eu tenho vida neste corpo. Então eu sempre... Mas esse é o corpo do novo nascimento que vai ter vida. É o corpo do novo nascimento. Do batismo com o Espírito Santo, que será vivificado e terá vida. Para morar, ir para o milênio. Sempre eu gosto de dizer que eu não creio que eu vou ser um clone no milênio. Deus não vai me clonar para me colocar no milênio. Certo? De maneira nenhuma. Eu creio na redenção. De ser redimido. Então Deus traz esse meu corpo. Dará vida a esse meu corpo. Para me estar no milênio. Para me comer e beber, me alegrar, diz o profeta. Então vamos ler a mensagem e a Bíblia, como ela está escrita, como Deus está mostrando isso. Tá certo? Agora o corpo que vai ser desfeito, se tornar em nada, será extinguido, destruído, é o corpo do velho nascimento, que não obteve vida eterna, não teve batismo com o Espírito Santo, não foi vivificado. Este corpo será desfeito, destruído, ali depois do trono branco. Está vendo? Ele entrará na segunda morte. É o corpo do velho nascimento. Mas o corpo do novo nascimento, este nosso corpo, já é vivificado pelo Espírito Santo que habita em nós. Meu Deus, eu espero que dê tempo de eu mostrar isso aqui para os seus irmãos. Como que é tremendo nós saber disso. Está vendo isso? Nós temos que ser um crente na palavra, um crente na mensagem. Agora aqui está a coisa. Se o Espírito do noivo mora na noiva, quando Deus produz o primeiro noivo, primeiro fez a ele, esta era o homem e mulher, em seu espírito. Ele o formou do pó da terra, Adão. Então Adão era feminino e masculino, quando ele estava só ali formado do pó da terra. Formou, veja, note que quando ele formou a Eva da costela de Adão, observe aqui, nós temos que entender isso. Isso é profundo, irmão. Nós temos que meditar nessas coisas. Quando o primeiro Adão, quando ele tirou da costela de Adão a sua noiva, ele não pegou do pó da terra para fazer a noiva de Adão, a Eva. Ele não pegou dos 16 elementos da terra. Certo? A Eva, ela veio da costela de Adão. Agora nós vamos chegar a um ponto muito sobressalente aqui. Veja. Não tomou outro punhado, irmão grande aqui, não tomou outro punhado de pó, mas tomou do próprio pó
da mesma palavra, do próprio pó de Adão, do corpo de Adão, para fazer a sua esposa Eva. Veja, agora você vai pular lá para o segundo Adão. Veja, a noiva é tirada desse segundo Adão, ela foi tirada da costela, do lado direito, da costela de Adão, que era de Jesus Cristo, segundo Adão no Calvário. Daquele corpo de Jesus Cristo, do lado direito, saiu água, sangue, não é isso? Água, sangue e vida, para formar o corpo da noiva. Está vendo isso? O mesmo tipo da primeiro Adão, da primeira Eva, que foi tirada da costela de Adão. Ela é tirada do corpo de Cristo, no Calvário. Nós fomos tirados daquele corpo no Calvário. Mas isso é quando nós passamos pelo novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo, e nós somos vivificados, que o Espírito traz vida para este corpo. Da mesma palavra, porquanto Adão foi a palavra falada. Adão foi a palavra falada de Deus. Deus tomou dele porque ele tinha o espírito masculino e feminino. Deus assoprou o espírito feminino de Adão e colocou em Eva. Tirou do espírito feminino de Adão e colocou em Eva. Veja. E assim seguimos sendo parte do seu espírito. Veja. Agora observe aqui. Parte do espírito de Adão. Agora observe aqui o que o profeta diz. Eva foi a carne de Adão. Eva era a carne de Adão. Tá vendo? Agora o irmão Branda vem aqui, na mensagem Pergunta e Resposta sobre o Selo, ele disse assim que nós, a igreja, o eleito, nós somos carne da sua carne e osso dos seus ossos. De Jesus. Nós estamos falando de carne. Eu não estou falando de espírito, nem de teofania, não. Nós não estamos falando de espírito, nem de teofania. Nós estamos falando de carne e osso. O irmão Branda diz, nós somos carne da sua carne e osso dos seus ossos. Este corpo, ó, aqui, físico, como Paulo falou, nós somos carne da sua carne e osso dos seus ossos. Isso foi o que o profeta falou. Se você pode crer nisso, amém. Veja, logo foi a parte do espírito de Adão, a dinâmica que vivificou a mecânica do mesmo corpo. Veja, o mesmo corpo de Adão, daquele mesmo corpo, Deus tirou Eva, do mesmo corpo físico do Senhor Jesus. Na cruz do Calvário, Deus tirou sua noiva. Tá vendo? Por isso nós somos carne da sua carne e osso dos seus ossos, diz o profeta William Mário Branda. Amém? Então hoje, a noiva também tem o seu... Olha aqui, veja aqui que o profeta diz, presta atenção. É o profeta falando. Então hoje, a noiva também tem que ser. A noiva tem que ser carne de sua carne e osso dos seus ossos. Quem? A noiva. Carne e osso, irmão, não é espírito, não é teofania. É carne mesmo e osso. Quando Jesus ressuscitou,
dos mortos, ele apareceu para Tomé, Tomé que disse assim, se eu tocar nas suas feridas, se eu não pôr a mão nele, eu não creio. Jesus aparece depois da ressurreição, veja, ele já tinha ressuscitado num corpo glorificado, Jesus estava no corpo glorificado, quando ele aparece para Tomé e diz, Tomé, sou eu mesmo, Tomé, sou eu mesmo, apalpa-me, Tomé, põe as suas mãos aqui, me apalpa, espírito não tem corpo e nem carne, não tem carne nem corpo, não tem carne nem osso, mas veja, Tomé, que eu tenho, sou eu mesmo que ressuscitei dos mortos. Então o corpo teu glorificado não é outro corpo, senão esse aqui mesmo, que juntando o corpo teofânico, a teofania glorificada, e o nosso corpo vivificado, que dará o corpo teofânico, o corpo glorificado, melhor dizendo, que dará o corpo glorificado, para nós morar no milênio e ter vida eterna neste corpo, para toda a eternidade, até no novo céu e na nova terra. Porque até mesmo no novo céu e na nova terra, nós não vamos ser teofania e nem tampouco corpo de anjo. É o nosso mesmo corpo que vai estar no milênio, que vai estar lá no novo céu e na nova terra. Agora, se você vai ler a mensagem Futuro Lar, você vai ver o irmão Brana mostrando essas coisas. Tremenda, né? Como negará a ser essa carne mortal? Olha, o irmão Brana disse assim, carne e osso de seus ossos. A carne, dentro de poucos veremos como vai suceder. Qual é este grande transformação? Esse também, nosso texto. Essa grande transformação. Eu quero mostrar isso lá no Velho Testamento. Abraão e Sara, Abraão com 100 anos e Sara com 90. Eles foram transformados para um corpo de 22 anos. Agora eu perguntaria, Deus destruiu aqueles dois velhos e trouxe um corpo de 22 anos para Adão e Eva, para Sara e Abraão? Não, não, não. Deus trouxe aquele corpo à idade de 22 anos. Ou 18, não sei. Certo? Ali estava a linda Sara, o lindo Abraão novamente. O mesmo corpo deles. Não era outro corpo que Deus criou para eles. Aí se chegasse perto da Sara, no corpo de 22 anos, e Abraão disse, Abraão, quantos anos você tem? Ele ia dizer assim, eu tenho 100 anos. Sara, e você, quantos anos você tem? Eu tenho 90. Mas vocês parecem ter 22 anos. Vocês estão entendendo isso? Deus não fez outro corpo para eles. Foi o mesmo corpo que ela teve com os 22 anos para ter o filho. Para gerar o filho da promessa. Agora eu posso estar velho, com meus cabelos brancos, eu vou voltar à idade de 22 anos. Mas esse é esse mesmo corpo aqui. Deus mostrando lá em Sara e Abraão. Estamos mostrando aqui segundo o que a Bíblia está mostrando e a mensagem. Por isso que o meu ministério é assim, está escrito. Por isso que o meu ministério é titulado Está Escrito. Porque eu creio no que está escrito na Bíblia e na mensagem do sétimo anjo. Que eu creio aqui. Se eu não creio nessa mensagem, eu estou perdido. Se o Espírito daquele Deus
que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, Jesus habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais. Corpo mortal, irmão, é esse aqui. É esse que é o corpo mortal. Vivificará este corpo mortal. Trará vida para este meu corpo mortal. Vivificará, quer dizer, trará vida para este meu corpo aqui mortal. Pelo seu Espírito que em vós habita, que em nós habita. Trará vida para este corpo, para neste corpo nós gozar da vida eterna. Está vendo isso? Isso é o que eu estou lendo aqui na mensagem da Bíblia. Que os predestinados, os que tinham vida, os predestinados que tinham vida naturalmente, era como a semente que estava já na terra. Muitos se encontraram mortos. Veja, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos separados de Deus, porque a palavra morte, morto, quer dizer separado de Deus. Então, um corpo separado de Deus, ele não pode ter vida. E nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas essa semente que estava dentro de nós, quando a luz brilhou, a luz do sol brilhou. O profeta Davi disse assim, que Deus é um sol. Deus é um sol. Como esse sol brilhou na nossa vida, que somos eleitos e tinha a semente de Deus, essa semente teve que vir à vida. Ela brotou, ela teve que vir à vida. Veja, era como a semente que estava já na terra. Terra era este corpo, nosso corpo é a terra. A semente que estava nessa terra, neste corpo, nós éramos eleitos, predestinados antes da fundação do mundo. Provérbios 8, a partir do versículo 22, você vai ver isso, né? Muitos se encontravam mortos. Era simplesmente apodrecido por causa das muitas águas, das demais coisas. Porém, sabe você, havia uma semente ali, esperando, pronta para receber a vida. Deus sabia que estava ali. Deus sabia que nós éramos predestinados, mesmo nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas veio a luz do sol, a palavra, a mensagem, a palavra, fez renascer essa semente que estava em nós. Está vendo por que nós temos vida? Veja, os predestinados são os primeiros a serem vivificados. Os predestinados serão vivificados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem precisamente para reclamar os seus. Agora, isto é muito profundo, diz o profeta, muito profundo. Assegure-se de que está captando bem. O sol foi enviado
por toda a terra, o sol. Nós vamos dizer assim, a palavra, né? Foi enviada para toda a terra, a palavra. Ela teria que chegar aos confins da terra, o evangelho, a palavra. Então ela chegou aqui no Brasil. O nosso Brasil é o confins da terra, é aqui. Ela tinha que chegar até nós, tá vendo? Tinha que chegar até aqui, vendo a terra. Não para trazer rochas à vida. Não para trazer rocha. Agora você sabe o que é a rocha, né? A vida. As quais também são barros, pó. Não foi enviado para trazer toda a terra a vida. Quer dizer, Deus, esse evangelho, não foi enviado para trazer todo mundo a vida. Denominação, incrédulos, a vida, não. Ele veio para trazer vida a essa terra aqui, que nós somos o eleito. Pó, veja, a terra que se encobria, rodeado de uma vida. Nós estávamos rodeados de uma vida. Nem todos os homens receberão a Cristo, diz Deus, diz Brana. Nem todos os homens receberão a Cristo. Não, não, não. Somente receberá aqueles que são pó da terra, ao redor das quais está a vida predestinada de Deus. Estes são os que ele vem vivificar, são estes. É que Deus vem dar vida, trazer vida. Somente esses. Não vai trazer a todo mundo, mas somente ao predestinado que ele vai trazer a vida, vai vivificar. Né? O nosso horário já foi, né? Nosso horário já foi. Mas eu vou mais um pouquinho aqui, tá? Os que quiser continuar conosco, continue. Se não tiver tempo para continuar mais um pouquinho aqui conosco, para nós concluir, né? E parceiro, nós já temos uma hora de pregação, mas vamos continuar mais um pouquinho aqui, que isso é muito bom, né? Amém? Você ama isso? Você gosta disso? Eu adoro, eu amo essas mensagens, eu amo essa palavra. Isso para mim é tudo. Agora, essa terra pode estar ali, sobre o sol, e dizer, este sol é muito quente. Veja, a terra está ali sobre aquele sol, diz, este sol está muito quente. Aí tem pessoas que falam assim, mas esse pregador prega muito duro. Ele implica demais com meus pecados. Ele fala muito mal de mim. Todas as vezes que eu escuto ele fica mexendo com meus pecados. Aqui ele disse assim, este sol é muito quente. Essa palavra é muito forte para mim. Ele mexe com meus pecados, ele me implica. Ele está sempre falando de mim. Certo? Era com nem Acabe, né? Lá no tempo de Micaías, eu não gostava de Micaías, porque Micaías ficava implicando Acabe, né? Aquele sol de Micaías era muito quente para Acabe, né? A pedra pode dizer, este sol é muito quente, porém, a semente tão pequena disse, era isso que eu estava esperando. Era isso que eu estava esperando. Era isso que eu precisava. Era essa mensagem que eu precisava. Era dessa água que eu estava esperando. Era esse sol que eu estava esperando. A semente eleita, ela vai pular, ela vai nascer com este sol. Essa mensagem trará essa semente à vida. E ali mesmo começa
a germinar para a vida. O sol vivificou essa parte da terra, do eleito, que estamos nós. Porque o sol foi enviado não para vivificar a pedra, nem tampouco para vivificar a terra. Ele foi enviado para vivificar a semente que o Espírito Santo vem. Agora, nota bem, essa mensagem, ela foi enviada, foi para o eleito, para o predestinado. É para nós que amamos a sua palavra. Ela foi enviada para nós. Ah, tem alguém que não gosta? Então não foi enviado para você. Se você não gosta, não foi enviado para você. Ela é enviada para o eleito que ama esta palavra. Então, por que não recebemos todos? Porque não foi enviado para eles. Veja, um homem me disse, vamos parar aqui, né? Amém? Com a graça de Deus, nós podemos trazer essa mensagem, né? Eu creio que vai abençoar o eleito, aquele que ama essa mensagem, ele vai ser abençoado. Pode ter certeza que ele vai ser abençoado com essa mensagem. Né? Ele vai lamber esse mel na rocha. Né? Eu tenho que lamber esse mel na rocha. O eleito. Mas os que não for, ele não vai gostar. Ele não gosta. Tá certo? Mas observe. É isso que nós lemos, que o profeta disse, o que a Bíblia disse, é como está escrito. Amém? 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 Evangelista Valci Santana, amém? Pela ter me abençoado. Deus também possa abençoar o senhor. A irmã Filomena também aí está. A irmã Filomena Moura está nos assistindo também, né? Muito bom, irmã Filomena. Deus te abençoe grandemente, minha irmã. Deus te dê força e graça para a senhora caminhar, né? Deus te dê poder. Deus te abençoe com saúde e bênção. Amém? Amém, irmão? Nós vamos terminar aqui. Domingo, no primeiro dia da semana que vem agora, domingo antes da viagem, eu não vou transmitir, né? Eu não vou transmitir o culto no primeiro dia da semana que vem, certo? Antes da viagem, eu não vou transmitir. Então eu estarei indo para Belém, para Belém, lá junto com o pastor Evair Barros. Então, nós vamos ver lá, né? Irmão Valci, irmã Filomena, nós vamos nos encontrar ali, amém? Graças a Deus, né? Então, nesse domingo que vem, nesse primeiro dia da semana, eu não vou transmitir. Eu vou ficar mais reservado, vou meditar bastante sobre o que nós podemos falar lá, vou buscar de Deus, para que Deus possa me ajudar quanto à minha ida a Belém, né? Eu não estou indo a Belém por passeio. Eu não estou indo lá para passear, não vou a Belém para visitar Belém, não, de maneira nenhuma. Ah, lá é muito bonito, eu não quero ver nada disso. Tudo é casa, tudo é chão, tudo é asfalto, tudo é árvore, tudo é água. Eu não vou lá para visitar Belém, não. Não vou lá para passeio. Eu vou lá para um serviço a Deus. Para essa confraternização da família Belém. É para isso que eu vou ali. Tá certo? Se não fosse isso, eu não iria, não. Então, todos que vai a este encontro ali, e todos quanto vai para assistir, vai para o objetivo de ouvir a palavra de Deus, de adoração. Amém? É isso que nós precisamos.
Porque o lugar para onde nós vai é muito mais bonito, não sei quantas mil vezes mais do que Belém, né? Do que ali, tá certo? É muito lindo o lugar que nós vai. Lá eu quero ir. Lá eu quero ver a beleza deste lugar, do milênio. Quero ver a beleza do novo céu, da nova terra. Mas cidade, Rio de Janeiro, Nova York, Belém, não, isso para mim não significa nada. Se eu der uma volta por ali com a minha menina, com a minha filha, para estar junto com ela, mas para estar junto com ela, tá? Tá certo? Por isso que eu quero ir em Belém. Quero convidar todos que estão me ouvindo nessa transmissão, vai a Belém, ali com o pastor Evair Curuçá ali. Esteja conectado conosco, que eu creio que vai ser um tempo muito maravilhoso desta família Brana. Ali nós vamos estar na festa dos tabernáculos ali em Belém. Ali vai ser uma festa dos tabernáculos Brana. É a festa dos tabernáculos Brana ali em Belém. Que você está me ouvindo, esteja preparado para estar aí nessa festa dos tabernáculos Brana ali em Belém. Bom, Deus te abençoe, um abraço, até ali, naquela confraternização da família. Deus te abençoe.